Olá, sou o pastor Ailton Alves e quero lhes falar sobre conhecendo Deus, o Deus perfeito que cria coisas imperfeitas. Em Gênesis capítulo 1, 27 a 31 lemos: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amigos, entre vários atributos de Deus está a onisciência e a onipotência. Desta maneira, Deus sabe de tudo, inclusive do que ainda está para acontecer. E Deus pode tudo, isto é, não há limite para o agir de Deus. Se Deus sabe de tudo, então por que Deus criou Lúcifer, sabendo que este se rebelaria? Da mesma maneira, por que Deus criou o homem? Porque um Deus que tem todo o poder criou seres imperfeitos? Sobre estas duas questões tem uma teoria que gostaria de dividir com você. Primeiro, não é possível criar seres perfeitos. No versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis está escrito: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Muito bom é diferente de perfeito. Entendo que a perfeição não poderia ser aplicada a algo ou alguém criado, pois este é um atributo exclusivo da divindade. E isto está atrelado a um outro atributo da divindade, que é a eternidade. Isto é, o que é eterno não somente não pode ter fim, mas também não pode ter começo. Desta forma, nenhuma criatura poderia ser perfeita. O homem foi criado à semelhança de Deus, porém não igual a Deus. Os anjos não são semelhantes ao homem e, por conseguinte, não são semelhantes a Deus, mas também foram criados. Desta forma, os anjos também não poderiam ser perfeitos. Segundo, sabendo que parte dos anjos e o homem iriam pecar, porque Deus os criou. É evidente que Deus já sabia de antemão que o homem cairia, sabia que Lúcifer e parte dos anjos haveria de cair. Mas é inerente a Deus ser criador de todas as coisas, entre estas, os homens, as plantas, os animais e os anjos. Mas o que difere os anjos e os homens dos demais seres criados é a consciência, isto é, o entendimento. Estes atributos são inerentes a Deus e se originaram do Espírito de Deus doado a esses seres mais do que especiais. No momento exato da criação, Deus criou o homem bem como os anjos, porque Deus queria se relacionar com algo consciente, capaz de sentir, de pensar, de amar, de se comunicar com seu Criador e de criar. O ato decisivo que fez o homem semelhante a Deus foi a sua capacidade de criar, especialmente de criar outras pessoas, multiplicar filhos para Deus. Então esta é a resposta definitiva. Deus criou o homem, mesmo conhecendo a realidade que este cairia, porque através do homem a criação de Deus se tornou infinita. Deus exerce a sua paternidade toda vez que uma mulher concebe e coloca um filho no mundo. Terceiro, Deus poderia tirar a capacidade do homem ou dos anjos de pecar, por que não fez? Na verdade, Deus não somente permitiu aos anjos e ao homem a capacidade de desobedecer, de pecar. Ele proporcionou a possibilidade de que viesse a acontecer. A Lúcifer, Deus entregou excelência, autoridade e poder. Ao homem, Deus apresentou uma árvore frutífera com um belo e desejável fruto no meio do jardim, para que o homem pudesse ter a oportunidade de desobedecer.
A questão disso é o porquê. É porque toda relação saudável deve ser baseada na liberdade. O amor, a obediência e a amizade não poderia prevalecer onde não houvesse liberdade. A liberdade é o principal atributo que dá dignidade ao homem. Nenhum paraíso, nenhuma dádiva tem valor real quando se exclui a liberdade. O contrário de liberdade é opressão. O Éden, sem liberdade, não seria um paraíso, seria uma prisão de luxo. Deus não seria o pai do homem, seria o seu carcereiro. Por esses motivos entendo que Deus criou o homem perfeito, não somente o homem, mas a terra, as árvores e os outros seres também o são. O motivo está em que, se tudo fosse perfeito, não haveria a necessidade do homem lavrar a terra e governar os animais. Todas estas coisas se auto-administrariam perfeitamente, sem a necessidade de nenhuma intervenção. Sendo assim, a perfeição da criação não seria uma coisa boa, seria uma punição, e a vida do homem seria sem propósito, monótona e aborrecida. De forma semelhante à semelhança de Deus, quando um homem e uma mulher decidem ter um filho, não sabe o que poderá acontecer. Há muitos riscos envolvidos. Virá uma criança saudável? Será uma pessoa digna? Vai corresponder ao afeto e ao cuidado a ela dispensados? Há um risco de que seja uma decepção, mas assim mesmo, eles o desejam e se arriscam, porque, a despeito dos riscos, esse filho poderá ser aquela pessoa amorosa, amiga e companheira, que completa a família e dá um sentido mais profundo à relação de um homem com uma mulher. Cara amigo, todas as vezes que se olhar e se ver tão imperfeito, saiba que não é necessário perfeição para agradar a Deus. Basta ser digno, honesto e fazer o melhor que você puder para se relacionar com Ele em amor e intimidade. Certamente, isso será o bastante para um Deus que conhece a tua estrutura, as tuas limitações e não se escandaliza com elas, pois Ele mesmo o fez assim. Tenha um excelente dia, despertados com a palavra, em nome do Senhor Jesus.